perceptível aos olhos da que estava acordada e à sensibilidade da que estava dormindo. Margarida ainda tinha os olhos cheios de lágrimas, ao contar-me os pormenores da cena. É moça sadia, robusta, muito ativa, de temperamento reto e espontâneo, com alta cultura intelectual e de modo nenhum predisposta às imaginações mórbidas. Senhora Corneli. Minha correspondência com esta narradora demonstrou-me quão bem fundada é a narração. Imaginar sempre alucinações, para explicar esses fenômenos, não corresponde mais às nossas observações atuais. Há, aqui, dois testemunhos bem independentes, distintos, pois que uma das irmãs estava acordada e a outra dormia. Assim como o jovem Mackenzie manifestou-se incontestavelmente, a aparição da mãe das duas moças apresenta-se como devendo ser aceita com a mesma sinceridade. Lembremo-nos de que o espaço e o tempo não são o que nos parecem. A mãe das moças pode ter se manifestado sem ter estado ali realmente. A hipótese alucinatória também não é aceitável neste outro exemplo, um menino de 12 anos que viu seu pai, que já tinha morrido, e faleceu por sua vez. Tommy Brown, um pobre menino de 12 anos, oriundo de família numerosa e miserável, estava estendido, debilitado, numa cama de hospital. Seu pai havia falecido 2 anos antes, num leito vizinho ao dele. Certa noite ele disse à sua mãe: "Mamãe, olha papai." "Não, meu filhinho," respondeu a mãe, "não há ninguém assim." "Então não o vês perto da cama? Fala-lhe, anda." Ela nada via, nem tampouco a enfermeira de guarda. "Que está fazendo teu papai?" acabou por perguntar a mãe. "Está a olhar-te e, um instante depois, está olhando para mim e faz-me sinal para que eu o acompanhe, quer levar-me com ele." Conversando com as pessoas vizinhas, a mãe fez-lhes notar que o pai do pequeno tinha morrido havia 2 anos. O menino ouviu e replicou: "Não, não, ele não morreu, pois que está aqui e acena-me com a mão. Olha, está me chamando, está me chamando." Assim falava, quando perdeu os sentidos. Morreu alguns dias depois. Senhora Chambers, enfermeira voluntária. A observação ingênua de uma criança vale a de um homem. Grande número de fatos análogos passarão sob nossas vistas nas páginas seguintes. As almas dos mortos existem, vêm, ouvem e se manifestam. Os próximos capítulos vão prová-lo com superabundância. Esses testemunhos libertar-nos-ão de uma causa frequente de tristeza. Observá-los é de ordem científica atual, explicá-los ainda não o é. Se não tivesse sido inventada a fotografia, não saberíamos que a luz pode imprimir, numa placa, imagens que ficam latentes, invisíveis, até que um produto químico, derramado sobre essas placas, as faça aparecer. A atuação dos defuntos sobre nosso cérebro só pode dar origem a imagens, a fantasmas, em certas condições físicas e psíquicas. Apesar da relativa raridade, as manifestações dos mortos, entretanto, são de fato numerosas e variadas. Existem de todos os gêneros. Eis um 8º exemplo. Uma aparição singularmente curiosa é a que se acha descrita na obra Human Personality, de Myers T. e Pag 27, e que foi narrada em primeiro lugar aos professores Royce e Hodgson. O narrador conta que sua irmã, moça de 18 anos, morrera subitamente de cólera, em São Luís, em 1867, e que, viajando ele pelos Estados Unidos, em 1876, isto é, 9 anos depois, certo dia, cerca de meio-dia, quando estava ocupado a escrever ordens e a fumar um excelente charuto, pareceu-lhe ver alguém sentado à sua esquerda, tendo um braço apoiado na mesa. Vira-se para esse lado e vê sua irmã, experimentando instantaneamente uma sensação de felicidade, pois amava muito e a tinha chorado muitíssimo. Mas a visão se desfez logo. Perguntou-se a si mesmo se tinha sonhado, mas o charuto que tinha na boca, a caneta na mão, a tinta ainda fresca no papel, tudo lhe provou que estava incontestavelmente acordado. Ela pareceu-lhe viva, fitando nele os olhos, com muita calma. Essa visão o havia impressionado tanto que imediatamente tomou o trem para ir contar o caso à sua família. Seu pai caçoou dele, chamando-o visionário, e só o ouviram com incredulidade e cepticismo.
Mas, descrevendo a visão tal como lhe tinha aparecido, ele mencionou a existência, no lado direito do rosto dela, de um arranhão que lhe pareceu fresco e recente. Esse pormenor impressionou tanto a sua mãe que esta caiu sem sentidos. Quando voltou a si declarou que o arranhão fora feito por ela em sua filha, ao vesti-la pela última vez, tendo em seguida dissimulado o arranhão com pó de arroz, de modo que pessoa alguma podia saber do pormenor. A visão de seu filho era, pois, uma prova incontestável da autenticidade da aparição, e nesta viu, ao mesmo tempo, um aviso de sua morte próxima, que se verificou, com efeito, 2 semanas mais tarde. O narrador acrescenta que a impressão nele produzida pela súbita aparição de sua irmã, tão perfeitamente viva aparentemente, foi mais poderosa por si só, do que todos os outros acontecimentos de sua vida. O sol claro que iluminava seu quarto, sua satisfação pela vida, pois seus negócios eram prósperos, seu charuto na mão, o estado de atividade do seu espírito, tudo lhe provou que a hipótese de alucinação era inadmissível. Tenho também esta convicção. Tudo concorda para afirmá-la, apesar das objeções possíveis. O Sr. Podmore, por exemplo, que não admite a realidade das aparições e imagina poder explicá-las como transmissões de pensamentos, propõe acreditarmos que, no momento dessa manifestação, a mãe da falecida teria justamente pensado na filha e no arranhão e que sua ideia ter-se-ia transmitido ao longe, ao filho. Há realmente demasiadas condicionais para que seja aceitável esta hipótese. Por que teria ela pensado justamente nisso, nessa hora, ao cabo de 9 anos? E por que teria ido esta ideia ter com seu filho que estava em viagem de negócios? Imaginam também a possibilidade de uma ilusão súbita da vista do irmão da morta, mas, primeiro não pensava nela. Segundo ignorava esse arranhão. Não será mais simples admitir a aparição? Acabamos de dizer que as manifestações de mortos são tão variadas como numerosas e que há de todas as espécies. Eis aqui uma, particularmente notável. É, em geral, difícil destacar os testemunhos de sobrevivência dos elementos psicológicos da mente dos vivos, e difícil ter a certeza de que o morto é o seu autor incontestável. O exemplo que vamos examinar parece-me pertencer a este caso. Foi oferecido pelos afamados trabalhos da Sociedade de Estudos Psíquicos de Nancy. O Sr. P. Bossan, contador no Telégrafo de Grenoble, escrevia-me a 28 de julho de 1920, nas páginas que vai ler, afirmo-lhe que tudo é escrupulosamente verídico. Sou o marido sobrevivente de Augustine Chabert e autorizo a fazer destes documentos uso que quiser, e isto em favor dos serviços que presta à humanidade. Dou-lhe todos os nomes de família que, no boletim de Nancy, foram publicados abreviadamente. Eis em primeiro lugar uma certidão da ata da primeira sessão, de Espiritismo, realizada no dia 29 de janeiro de 1913. São as testemunhas de Nancy que falam, o secretário resumiu deste modo os seus depoimentos, alguns movimentos da mesa e em seguida o nome de Albert Revol é citado. Perguntamos a esta entidade se pode dar-nos provas da sua identidade. Pela tipologia respondeu que Albert Revol morreu há 2 anos, com 54 anos, que habitava Pontcharra, Isère, na Grande Rue Lafayette, era casado, tinha 3 filhos, tendo um deles, chamado Eugênio, com 20 anos de idade, o mesmo ofício do pai. Esses pormenores, acrescenta o secretário das sessões, muito nos interessavam, tanto mais que nenhum de nós conhecia o Delfinado. Dentre os assistentes, um só havia atravessado, em estrada de ferro, o departamento do Isère, porém em época muito anterior, não conhecia, assim como os outros circunstantes presentes, nem a existência de Pontcharra e muito menos a da família Revol. Morri subitamente, continuou o misterioso desconhecido, e ainda estou perturbado. Insistimos. Ele acrescenta, tenho 2 filhas, Helena e Henriqueta. Não estou enterrado ali. Meus restos mortais jazem em Grignon. Era minha terra. Nós só conhecíamos um Grignon, em Seine-et-Oise. Fizemos então notar a Revol que esse lugar fica muito longe de Pontcharra. Não, é pertinho, ainda tenho minha mãe. Mora perto de nós, em Grignon. Pareceu-nos isso inverossímil.
Se a mãe do espírito Revol morava perto do filho, não podia ser em Grignon. Perguntamos a Revol a quem poderíamos dirigir-nos para verificar as afirmações. Respondeu-nos: escrevam à senhora Goldon, e em seguida: não, tenho medo de histórias, escrevam antes ao cura, ele me conhece, não lhe devem dizer porquê, nem falar de espíritos. Falem da família. Escrevi ao secretário da Casa da Câmara de Pontcharra para lhe pedir a certidão de óbito desse Revol, solicitando-lhe para me informar de que moléstia tinha morrido, qual a sua profissão, se tinha deixado filhos, quais os seus nomes e idades. Recebi a certidão de óbito seguinte, Casa da Câmara de Pontcharra. Repartição do Estado Civil. Certidão de óbito. Nos registros dos atos do Registro Civil da Vila de Pontcharra, comarca de Gonçalves, departamento de Zeri, Costaque Revol, Francisco Antônio Albino, filho dos falecidos Francisco e Gailard, Adélia, viúvo em primeiras núpcias de Bilás, Elisa Josefina, marido em segundas núpcias de Goldon, Filomena Leontina, faleceu nesta vila. A 6 de março de 1911, sendo registrado no mesmo dia na Casa da Câmara da dita vila, número 75. Pontcharra, 4 de fevereiro de 1913. Falter-chefe da repartição do Estado Civil. Assim, Revol havia mesmo existido e tinha morrido havia 2 anos. Casara-se com a senhora Goldon. Fica desse modo confirmada a existência da senhora Goldon, cujo nome fora dado para que se obtivessem informações. A certidão vinha acompanhada da carta, com a declaração seguinte: Departamento do Isère, Distrito de Grenoble-Pontcharra, 4 de fevereiro de 1913. Câmara Municipal de Pontcharra. Não encontrei o nome de Revol, Albert, mas somente o de Revol, Francisco Antônio Albino, que faleceu subitamente em Pontcharra, a 6 de março de 1911. Esse Revol era negociante alfaiate, e deixa 3 filhos de um primeiro matrimônio. São eles: primeiro Revol, Eugênio Isidoro. Segundo Revol, Maria Helena Lúcia Branca. Terceiro Revol, Henriqueta Maria Filomena. O senhor Revol, como disse, faleceu subitamente de uma embolia no coração, creio eu, sem ter estado de cama. Assinado, Faltier. Deduz-se dessa carta que Revol fora mesmo negociante alfaiate, tinha 3 filhos, cujos sobrenomes e sexos foram dados com exatidão. Há uma diferença no prenome, nome de batismo, de Revol, Albino em lugar de Alberto. Farei observar que esse prenome fora ditado por meio da mesinha e todos que se servem desse meio sabem que existe o mau hábito de querer terminar a palavra antes que o ditado esteja terminado, para ganhar tempo. Escrevi de novo ao secretário da Câmara de Pontcharra para que ele me dissesse com que idade falecera Revol e em que rua habitava. Também queria elucidar um ponto que nos intrigava muito, o lugar da sepultura de Revol, porque, apesar das minhas pesquisas, não me fora possível descobrir outra vila, a não ser a de Seine-et-Oise, com o nome de Grignon. Recebi a seguinte resposta: Pontcharra, 19 de fevereiro de 1913. Senhor, respondo à sua carta de 16 do corrente, fazendo-lhe ciente de que o senhor Revol faleceu na idade de 54 anos. Quando vivo habitava nossa cidade, na Grande Rue, e foi enterrado no cemitério da paróquia de Grignon, vila de Pontcharra. A este respeito, devo informá-lo de que nossa vila está dividida em 2 paróquias, tendo cada uma o seu cemitério. Assinado, Faltier. O mistério de Grignon estava elucidado. Revol dizia a verdade ao declarar-nos que havia sido enterrado em Grignon, nome de uma das paróquias de Pontcharra. Essa carta confirma também a idade que ele nos tinha dado, assim como a sua morada na Grande Rue. Meu inquérito permitiu estabelecer a realidade de todas as informações fornecidas pelo espírito Revol, com o fim de provar sua identidade. Tal é a relação do dedicado secretário da Sociedade de Nancy. Em uma outra sessão, no dia 5 de março seguinte, a comunicação, aqui transcrita agora, foi dada por um médium psicógrafo e não por pancadas. Sou um amigo de Revol. Vivi há 2 séculos. Liguei-me com ele no além, pois sou da mesma terra. Chamo-me Chabert. Tem descendentes? Sim, habitam Grenoble. São meus sobrinhos netos. Acompanhei de perto minha sobrinha neta. Eu a protegia.
Ela morreu, mas posso indicar-lhe sua sepultura. Como se chamava? Chamava-se Maria Agostinha Chabert. Era casada. Seu marido ainda vive? Se sim, como se chama? Qual é a sua profissão? Paulo Bossan. É empregado dos Correios, em Grenoble, desde quando faleceu sua sobrinha, há cerca de 3 anos. Não tenho ainda noção certa do tempo. Ela morava na escola do Novo Jardim, uma escola maternal. Que idade tinha quando faleceu? 43 anos, penso eu. De que morreu? Sofreu muito tempo, vejo principalmente o seu ventre doente. Tinha ela irmãos e irmãs? Sim, mas não os vejo. Vou sobretudo à sua sepultura. Como é esta sepultura? Uma pedra muito simples, colocada em pé. Tem esta inscrição: Maria Agostinha Chabert, casada com Bossan, falecida com 43 anos. Foi enterrada em Grenoble, não, em Chate. Esse nome, designando uma povoação, parece-nos esquisito. Insistimos, não está enganado. Será possível que alguma localidade tenha o nome de Chate? Sim, é lá que está a sepultura dela. Pedimos ao Espírito para que faça um esforço e nos fale dos irmãos e das irmãs de Agostinha Chabert. Diz que sente dificuldade nisso. Enfim, acrescenta, a Elias, ele está em Lens. Há também Isabel, ela não é casada, é professora numa localidade qual, não posso dizer, é um nome composto. Há o Sr. Naldi, é um parente. Há Eugênia Henrique Chabert, há também um cônego, são pessoas qualificadas. É preciso que todos pensem em Agostinha para apressar sua libertação. Digam ao guarda do cemitério que ponha flores no seu túmulo, pois gostava muito delas. De novo fazemos perguntas suplementares a respeito de identidade, mas o espírito Chabert nos diz: vocês não precisam de tudo isto para porem flores na sua sepultura. E ele nos deixa. Depois desta comunicação inesperada, consultaram um dicionário, para saber se existia povoação de Chate e se havia algum Lens no Isère. Tudo foi confirmado. A Câmara Municipal de Grenoble enviou a seguinte transcrição da certidão de óbito da senhora Bossan. Eila, nos registros das atas do Registro Civil da cidade de Grenoble consta que Maria Agostinha Chabert, casada com José Eugênio Paulo Bossan, faleceu em Grenoble no dia 7 de julho de 1911. Grenoble, 26 de março de 1913. Tinham, pois, com esse documento a confirmação de que Agostinha Bossan havia realmente existido, que fora casada com o Sr. Paulo Bossan e que falecera no lugar indicado. Nem a idade, nem o lugar da sepultura estão indicados. O judicioso e consciencioso secretário da Sociedade de Nancy pensou que obteria facilmente o complemento das informações, dirigindo-se à Câmara de Chate. Escreveu, pois, ao secretário da Câmara, pedindo-lhe o obséquio de enviar a certidão de nascimento de Agostinha Bossan, de mandar pormenores a respeito de sua família, de sua sepultura, etc. Eis o que foi extraído da resposta recebida: Chate, 15 de abril de 1913. Sr. Tomás, secretário da Sociedade de Estudos Psíquicos de Nancy. Junto lhe remeto a certidão de casamento da senhora Bossan, a qual pode substituir a certidão de nascimento, visto conter todas as informações. Sepultura da senhora Bossan: a pedra tumular está aprumada verticalmente sobre um carneiro. Está voltada para o sul, colocada na rua central do cemitério. A inscrição é a seguinte: Senhora Paulo Bossan, Nata Chabert, diretora da Escola Maternal do Jardim de Ville, em Grenoble, 1867-1911. A senhora Bossan faleceu em Grenoble, em julho de 1911, e foi sepultada em Chate, na mesma época. Nasceu em Lens, povoação do cantão de Villard de Lens, Isère. Tinha realmente 2 irmãos, um Elias, que ainda é proprietário em Lens, e o outro Amedeu, que era inspetor de estradas, em Voiron. Tinha ela 3 irmãs, uma chamada Isabel, a princípio professora leiga, depois religiosa no convento das Ursulinas, em Toulouse, Isère, atualmente professora leiga em La Buisse, perto de Voiron, Isère. Outra chamada Sofia, casada com Naldi, proprietária em Beaulieu, Isère. Enfim, uma terceira, Eugênia, casada com Henrique Chabert, seu primo-irmão. O secretário da Câmara, Grevonte.
Certidão de casamento. No dia 19 de agosto de 1891 casaram-se em nossa povoação o senhor Joseph Eugênio Paul Bossan, nascido na povoação de Chate, a 23 de setembro de 1865, filho de, etc. e a senhorita Maria Augustine Chabert, nascida na vila de Lanza 10 de dezembro de 1867, filha de, etc. C. Marcelin, 15 de abril de 1913. O presidente da Câmara, Nacraire. Essas informações confirmavam a quase totalidade das indicações fornecidas pelo espírito Chabert. Sua sobrinha, Augustine Chabert, era mesmo casada com o Sr. Paulo Bossan, empregado no correio. Falecera como diretora da escola maternal do Jardim de Ville de Grenoble e fora enterrada em Chate. A pedra tumular, que está de pé, tem uns dizeres diferentes nos termos que tinham sido dados pelo espírito Chabert, o que não é de estranhar, pois esse espírito nos havia prevenido de que não podia precisar. Pela inscrição tumular e pela certidão de casamento, Augustine Chabert faleceu com 44 anos, ou, mais exatamente, com 43 anos e 6 meses, tendo nascido a 10 de dezembro de 1867 e morrido a 7 de julho de 1911. O espírito Chabert nos havia dito 43 anos. Vê-se também que Augustine tinha mesmo um irmão chamado Eli, morador em Lens, uma irmã, por nome Isabel, solteira, professora em Labuice, nome composto que Chabert não pudera dar, outra, casada com um senhor Naldi, parente, com efeito, pois que é casado com uma irmã de Augustine. Na sua nomenclatura, o espírito Chabert havia acrescentado, há também Eugênie Henri Chabert. Tem-se a explicação dessa indicação na carta do secretário da Câmara, indicando que a terceira irmã, Eugênia, é casada com Henri Chabert. Todos os pormenores dados pelo espírito Chabert achavam-se, pois, confirmados. Faltava unicamente saber qual a moléstia de que falecera Augustine e se tinha algum parente cônego. Essas informações foram dadas inteiramente exatas. Em consequência, essas revelações fizeram com que a sociedade psíquica de Nancy travasse relações com o Sr. Paulo Bossan. Como já foi visto, o marido de Augustine Chabert escreveu-me também, pedindo-me atenção toda especial para esses fatos tão curiosos. Recomendando o método positivo de procurar sempre o que poderia ser atribuído à mente dos vivos, fiz notar que o presidente da Sociedade Psíquica de Nancy, o coronel Collet, era delfinês e conhecia o lugar. Responderam-me que ele não assistira às 2 sessões, que se haviam efetuado em casa de um habitante de Nancy, num grupo particular. Entretanto, fiz questão de ficar mais rigorosamente informado e pedi novas informações em Grenoble, ao Sr. Bossan, cuja resposta é a seguinte, do dia 12 de agosto de 1920. O Sr. Coronel Collet não conhecia de modo nenhum nem minha família, nem a de minha senhora. Nas visitas anuais muito curtas que ele fazia à senhora Vacher, Grenoble, nunca encontrou minha pobre desaparecida em casa dessa senhora. Esta afirmação seria, em caso necessário, corroborada pelo Sr. Luiz Vacher, filho da senhora Vacher, a qual faleceu há uns 15 dias. Moradia: 32, Avenida Félix Vialet, em Grenoble, e também pela senhora Collet, que sobreviveu a seu marido e que mora no número 8 da rua Sergente Bobilot, em Nancy. É fácil compreender que todas essas informações completaram a minha certeza. Uma carta do dia 28 de julho de 1920 terminava deste modo: a 20 de junho de 1898, às 10h50, tive a honra de cumprimentar o autor de Estelano Postigo do Telégrafo em Grenoble, e de apertar-lhe a mão. Meu correspondente não me é, pois, um estranho. Nessa data já antiga, de 1898, os acontecimentos que acabam de ser relatados dormiam ainda no desconhecido do futuro. Mas o que é o tempo? E esse Chabert, morto havia 200 anos, pai do tio-avô da senhora Bossan, que trava relações no outro mundo com seu patrício do século XIX Revol, e que vem contar a experimentadores de Nancy que sua sobrinha neta está enterrada no Delfinado, numa aldeia desconhecida dos assistentes, como acontecera com a primeira, aquela Grignon, do Izere. Uma transmissão telepática de vivos poderá explicar tudo isso?
O Sr. Bossan conclui desta longa discussão o seguinte: primeiro, que duas entidades Revol e Chabert se conheceram no além. Segundo, que a entidade Chabert se interessava pela filha da sua sobrinha neta, quando ela vivia, minha pobre mulher, hoje morta, e que ele ainda agora protege. Terceiro, que esta entidade fez uma descrição verdadeira do lugar da sepultura e uma citação exata do marido, dos filhos, irmãos, irmãs, e tio de minha querida mulher. A precisão total é tão surpreendente que, seguindo o conselho de amigos também leitores seus, creio dever levar ao seu conhecimento esta perturbadora e extraordinária comunicação do além, pois estou persuadido de que ela prenderá sua atenção. Paulo Bossan, em Grenoble. Como poderíamos recusar de tomar em consideração, com cuidado todo especial, as conclusões do meu estimado correspondente? É muito natural que procuremos explicar os fenômenos, como faculdades humanas, conhecidas ou desconhecidas, e é, notadamente, o que um autor contemporâneo, empenhado em obter a solução dos problemas psíquicos, o Sr. Paulo Jagot, teve recentemente em vista numa obra de análise científica. Sua conclusão é mesmo formal a esse respeito, pois pode-se ler a página 221, nestes fatos nada vejo absolutamente, que não seja explicável pela ação das próprias forças psíquicas do médium, e a esse respeito cita exemplos notáveis de visão do passado, de cálculos instantâneos, de leituras de pensamento. Confesso, todavia, que não compreendo de modo algum como o médium de Nancy teria podido adivinhar a existência desses mortos, salvo fazendo uma hipótese inesperada, superior por sua temeridade à admissão da interpretação espírita. Ao demais, parece-me que as teorias exclusivas só muito raramente são aplicáveis a esses estudos transcendentais. Pelo contrário, as observações semelhantes a que acabamos de relatar com todos os seus pormenores, do mesmo modo que os 8 exemplos dados a ler ao leitor, para esta investigação resumida como inauguradora deste volume, levam-nos a admitir a sobrevivência e a pensar, ao mesmo tempo, que a vida de além-túmulo é a continuação desta. Pode-se, é verdade, imaginar a existência de espíritos estranhos que sabem tudo isso, porém, seria uma hipótese muito mais complicada. Pensando no estado da alma depois da morte, acontece-nos muitas vezes lamentar, seja qual for este estado, de ter como sorte a supressão dos órgãos que nos permitem gozar a vida, estes olhos, com que contemplamos as cenas admiráveis da natureza, pôr do sol esplêndido, sublimes noites estreladas, bosques, montanhas, vales, regatos, rios, mar, este olfato que nos permite sentir os perfumes das plantas nas brandas noites de verão, erva ceifada, trigo cortado, estes ouvidos encantados pelo gorjeio dos pássaros, pelos mil ruídos da natureza viva. Sabemos que não possuiremos mais nem retina, nem nervo auditivo, nem nervo olfativo. Tememos a supressão desses órgãos de sensações, perguntando-nos a nós mesmos o que pode sentir um ser imaterial. Quando por um belo dia de verão voltamos do cemitério, onde vimos descer à sepultura o caixão de um amigo muito querido, e quando, ao voltarmos à vida habitual, contemplando uma paisagem iluminada pela alegre claridade do belo sol, pensamos que este amigo está debaixo da terra, no túmulo, que seus olhos estão cerrados para sempre, que não verão mais essa branda e eterna luz. Essas paisagens, essas árvores, esses prados, esses campos, essas aldeias, estão banhados por raios luminosos que não existem mais para ele. Há alguns dias ainda encantavam seus olhos. Hoje está tudo acabado. Pois bem, esta impressão não é exata. A alma vê, ouve, pensa, fica em comunicação com este mundo terrestre. As observações psíquicas mostraram-nos, nos tomos I e I desta obra, que a vista sem os olhos, pelo espírito, existe mesmo durante a vida terrestre material, agindo à vontade sem a palavra, e que as transmissões telepáticas do pensamento são exatas. As que acabamos de apresentar, desde o início do tomo I, nos mostram, ainda, que as almas dos defuntos veem e ouvem sem os órgãos corpóreos da vista e do ouvido. Quantas vezes li esta frase coberta de sinais de lágrimas, em cartas de mulheres desesperadas: não posso viver sem ele. Nossas duas almas eram uma só. Meu cérebro se despedaça. Oh, essa ausência!
Sou religiosa, creio, espero. Mas ignoro. Se pelo menos eu soubesse que ele me vê ver seus filhos. Eu respondi, o ente humano sobrevive à morte e as almas que se amam não estão separadas. Os invisíveis não estão ausentes. Quanto à explicação, as condições para a manifestação, não as conheço. É extremamente difícil ser franco e honrado em nosso estranho planeta. Também, desde a primeira página do primeiro volume desta obra, declaro que meu único fim é reunir fatos de observação e só fazer conclusões com fatos positivos, que é preciso estabelecer uma nova ciência, a ciência psíquica, sobre as mesmas bases experimentais que as ciências chamadas exatas. Ora, vários críticos me censuram de não concluir bastante depressa, de ficar indeciso na interpretação de certos fatos, e, em vez de compreenderem quanto esse método é necessário, confundem entre si os fenômenos mais disparatados, as produções de substância com as transmissões de pensamentos, os vivos com os mortos, e declaram que não se deve admitir o que não se pode explicar. Mesmo para alguns desses críticos, todos esses fatos nada provam, nada absolutamente. Margaritas antiporcos, por que é que cegos de ocupam de problemas de óptica quando é tão fácil não fazer nada? Se, por exemplo, eu declarar que é impossível atualmente a qualquer sábio adivinhar como um morto, ou mesmo um vivo morrendo a 1000 quilômetros de distância, pode bater à vossa janela ou à vossa mesa, não vejo por que essa ausência de explicações autorizaria a afirmação de que isso não passa de ilusão. Por mais que amontoemos os fatos escrupulosamente observados, este trabalho de nada serve. Todos estão de acordo para repetir esta tolice, não é possível, não é, pois, verdade. Repare que elaboraríamos em erro supondo nunca haver nem alucinações, nem coincidências imprevistas e, quanto a mim, tenho sempre em mente estas objeções normais. O método científico consiste em tudo considerar, tudo pesar. Não deixa de ser verdade que as manifestações dos mortos permanecem incontestáveis. Os exemplos que acabo de apresentar ao júri dos meus leitores não podem, parece-me, deixar dúvida nenhuma, em todo o espírito independente, livremente empenhado em conhecer a verdade pelo fato de observações positivas de que em certas circunstâncias os mortos se manifestaram e desse modo provaram que não morreram realmente. Há muito tempo que os pensadores sabem isso. Mas podemos repetir, um século e meio depois dele, o que escrevia o filósofo Immanuel Kant, repetindo mais ou menos o que Cícero já havia dito há cerca de 2000 anos antes dele: a filosofia, que não receia comprometer-se, examinando toda a sorte de questões fúteis, fica muitas vezes perplexa quando topa em certos fatos de que não poderia duvidar impunemente, que não poderia crer sem se tornar ridícula. É o que acontece com as histórias de almas do outro mundo. Com efeito, não há censura que a filosofia sinta mais do que o da credulidade e apego a superstições vulgares. Os que se dão facilmente o nome e o realce de sábios zombam de tudo aquilo que, inexplicável tanto para o sábio como para o ignorante, coloca os ambos no mesmo plano. É por isso que as histórias de fantasmas são sempre ouvidas na intimidade e denegadas em público. Pude-se ter certeza de que jamais uma academia de ciências escolherá tal assunto para um concurso, não por estar cada um dos membros dessa academia persuadido da futilidade e da mentira dessas narrativas, mas porque a lei da prudência põe sábios limites ao exame dessas questões. As histórias de fantasmas sempre encontrarão crentes secretos e serão sempre alvo, em público, de uma incredulidade de bom tom. Quando a mim, a ignorância em que estou da maneira pela qual o espírito humano entra nesse mundo e dele sai impede-me de negar a verdade das diversas narrações que por aí são contadas. Podemos todos hoje pensar como pensava o autor da Crítica da Razão Pura, e não rejeitar, por um desdém injustificado, as histórias de fantasmas de que acabo de dar um espécime. Notemos que a Academia de Ciências, em França mesmo, não elimina mais esses assuntos de estudos, dando mesmo um prêmio anual, o Prêmio Indem, para as obras que se ocupam desses grandes problemas. As histórias de fantasmas, que acabam de servir de assunto a este capítulo, não são mais desprezadas. Puderam, entretanto, espantar mais de um leitor. Muitas outras vamos ler. Apresentá-las-ei na classificação mais lógica e de mais vantagem para nosso estudo.
Parece-me interessante assinalar em primeiro lugar, e muito especialmente, os mortos que se manifestaram depois de terem feito promessas e juramentos. Capítulo 2. Mortos que apareceram em seguida a juramentos recíprocos, a promessas, a ajustes, a declarações anteriores. Sem medo vejo o túmulo das sombras eternas, porque sei que o corpo ali tem uma prisão, mas que a alma ali asas encontra. Victor Hugo. Já vimos manifestações dessa ordem no Tom e, notadamente na relação tão precisa da senhorita Ximenes de Bustamante, e a nós mesmos perguntamos se a moça, vindo tão subitamente anunciar a própria morte à sua amiga, já teria falecido ou se estaria ainda deste lado da barreira. Vimos igualmente, nesse mesmo tomo, em S. Petersburgo, perante a Condessa Kapnist, a aparição de um amigo que tinha feito esse juramento e que apareceu antes mesmo de ter morrido. Dedicaremos aqui um capítulo especial às manifestações após promessas, afirmando, assim, a sobrevivência da alma e da memória. O capítulo que acabam de ler inaugura essas realizações póstumas com o exemplo do amigo do Dr. Caltagirone, de Palermo, batendo, conforme sua promessa, no lustre da sala de jantar. Esses testemunhos são numerosos e só temos que escolher para os examinar. Uma das mais notáveis aparições da coleção que coordenei há muito tempo é a do amigo de Lord Brougham, relatada por essa eminente personagem, pessoalmente. Os homens da minha geração viram esse belo ancião, em Paris, ou em Cannes, onde faleceu em 1868. Lord Brougham escreveu sua autobiografia e dela publicou o extrato abaixo no dia 16 de outubro de 1862. Nunca foi levantada uma dúvida sobre a exatidão desta recordação que se refere ao mês de dezembro de 1799, o futuro político e célebre historiador inglês só tinha, por conseguinte, 21 anos naquela ocasião viajava na Suécia. Escreve ele, fazia frio. Ao chegar em Gotemburgo, numa hospedaria de boa aparência, pedi um banho quente e aconteceu-me aí uma aventura tão curiosa que quero narrar desde o princípio. Tivera como amigo de colégio, na High School, um colega por nome G, que eu apreciava e estimava especialmente. Muitas vezes conversávamos juntos sobre o grande assunto da imortalidade da alma. Um dia fizemos a loucura de redigir um contrato, escrito com o nosso sangue, afirmando que qualquer um dos dois que morresse primeiro viria manifestar-se ao outro, para dissipar a dúvida que poderíamos conservar sobre a continuidade da vida depois da morte. G partiu para a Índia e mais ou menos esqueci que ele existia. Estava eu, pois, mergulhado no meu banho, gozando deliciosamente o bom calor que aquecia meus membros entorpecidos e preparava-me para me levantar, quando, olhando para a cadeira onde eu tinha posto minha roupa, com grande espanto, vi nela sentado meu amigo G a olhar para mim, tranquilamente. Não posso dizer como saí do banho, porque, ao recuperar os sentidos, me vi estendido no soalho. Essa aparição ou fenômeno que representava meu amigo já lá não estava mais. Fiquei de tal modo impressionado que, sem demora, quis escrever todos esses pormenores, com a data do dia, 19 de dezembro. Lord Brougham acrescenta que logo ao chegar a Edimburgo encontrou uma carta da Índia, anunciando-lhe a morte de seu amigo, ocorrida no dia 19 de dezembro. Na sua relação, o sábio escritor expõe que seu sonho, apesar da sua clareza tão característica, pode ter sido somente uma coincidência imprevista com o falecimento de seu amigo. Mas, ao relatá-lo, Mears faz notar, com justa razão, que a descrição do banho da observação não concorda com essa hipótese. Poderia pensar numa ilusão produzida pela roupa tirada na cadeira, mas, e o olhar? Alucinação? Não, Lord Brougham declara que em sua longa existência nunca teve alucinação. Somos levados a admitir nesse caso a ação da alma do morto sobre o espírito do amigo, traduzindo-se ela por uma imagem. Pelo conhecimento que temos, atualmente, dos fenômenos psíquicos, o que podemos inquirir é se a aparição se efetuou no momento da morte ou depois dela. A aparição deu-se no dia 19 de dezembro, pelas 2 horas da manhã, talvez no dia 20. O amigo faleceu na Índia, no dia 19. A que horas? Ignora-se, mas é sabido que a hora é mais adiantada à medida que se caminha para leste.
a probabilidade está a favor de um intervalo mais ou menos longo após o falecimento. Compreende-se muito bem que Lord Brougham não se atrevia a declarar a sua opinião e refugia-se na hipótese do sonho, bem pouco provável, entretanto. Pensamos, normalmente, que se tivéssemos visto somente uma observação desse gênero, poderíamos permanecer na dúvida. Mas existem tantas. E em todas as épocas. É suficiente folhearmos as obras psíquicas antigas para nelas encontrar casos análogos aos de Lord Brougham. Abramos, por exemplo, o livro de Don Calmet, publicado em 1746, Dissertation sur les apparitions des anges, des démons et des esprits et sur les revenantes, no capítulo 46º da segunda parte, pag. 375, e lá encontraremos, sob o título, Pessoas que fizeram entre si a promessa de virem dar notícias do outro mundo. Depois da sua morte, as seguintes linhas, a história do Marquês de Rambouillet, que apareceu depois da morte ao Marquês de Presse, é afamada. Esses dois fidalgos conversavam entre si sobre outra vida, como pessoas não muito persuadidas do que dela se diz, e combinaram entre si que o primeiro que morresse viria dar notícias suas ao outro. O Marquês de Rambouillet partiu para Flandres, onde guerreavam então, e o Marquês de Presse ficou em Paris, retido por uma grande febre. 6 semanas depois ouviu puxar as cortinas da cama e, voltando-se para ver quem era, avistou o Marquês de Rambouillet com gibão de couro e botas. Saiu da cama para abraçá-lo, mas Rambouillet recuou alguns passos, disse-lhe que viera para cumprir sua palavra, que tudo, que diziam da outra vida era verdade, que ele devia mudar o seu modo de agir, que breve perderia a vida. Presse fez novos esforços para abraçar o amigo, mas só abraçou o ar, então Rambouillet, vendo incrédulo, mostrou-lhe o lugar onde fora ferido nos rins, donde ainda parecia correr sangue. Breve recebeu Presse, pelo correio, a confirmação da morte do Marquês de Rambouillet, e ele mesmo, envolvido nas guerras civis, na Batalha do Faubourg Saint-Ouen, nela foi morto. É provável que essa história fosse mais ou menos arranjada, sobretudo no que diz respeito às palavras do fantasma, mas também é provável que não fosse totalmente inventada. É encontrada numa obra de Colin de Plancy, escrita para combater a credulidade e superstição. Depois de tê-la relatado e com mais pormenores ainda, ele acrescenta, admitindo-se a verdade de todas as circunstâncias desse fato, nada se pode, contudo, dele deduzir a favor dos fantasmas. Não é difícil compreender que a imaginação do Marquês de Presse, excitada pela febre perturbada pela recordação da promessa que ele e Rambouillet tinham feito, lhe tenha representado o fantasma do seu amigo que ele sabia estar no exército e arriscado de ser morto, talvez mesmo estivesse informado que deviam naquele dia travar combate com o inimigo. As circunstâncias no ferimento do Marquês de Rambouillet e da predição da morte de Presse, que se realizou, tem algo de mais grave. Entretanto, aqueles que sentiram a força dos pressentimentos não custarão a compreender que o Marquês de Presse, cujo espírito, agitado pelo ardor da moléstia, acompanhava seu amigo por todos os riscos da guerra e esperava sempre ver o seu fantasma anunciar-lhe o que lhe devia acontecer. O seu espírito teria previsto que o Marquês de Rambouillet fora morto por um tiro de mosquete nos rins e que ele mesmo, pelo ardor e vontade que tinha de se bater, estava nos casos de morrer no primeiro combate. Antes de dar fé a fatos que ultrapassam as coisas habituais é preciso deles ter prova cabal, e neste caso não existem nem testemunhas, nem monumentos, nem historiadores que mereçam inteira confiança. Esse raciocínio é muito discreto, e é por essa justa apreciação das coisas que aplicamos hoje em nossas pesquisas as exigências do método experimental e também por isso os inquéritos verificam os fatos relatados. Mas não devemos repelir todas as narrações, pois cada um deve ter o cuidado de só admitir os fatos comprovados por um inquérito. Eis porque é importante, para nossa instrução pessoal, compararmos todas as observações sem termos nenhuma ideia preconcebida. Notemos que procuram todos os pretextos para fugirem da afirmação. Lord Brougham fala em alucinação, Colin de Plancy em pressentimento. Permaneçamos independentes.
Foi talvez a dificuldade, digamos mesmo a impossibilidade de admitir-se a presença real do fantasma do Marquês de Rambouillet, com vestuário de guerra e de botas, que impediu a aceitação dessas histórias. Pensamos hoje que, como no caso do amigo de Lord Brogan, não há aparição material nesse caso, há a ação do espírito do morto sobre o do vivo. Antes de continuar, podemos perguntar a nós mesmos em que consistem exatamente esses fantasmas, cujas manifestações aqui examinamos. Um longo estudo desses fenômenos levou-me a concluir, com Mears, que nada nos autoriza a afirmar que o fantasma que aparece seja a própria pessoa, no sentido habitual da palavra. Trata-se, antes, dessas formas alucinatórias ou fantasmas aparentes que nós estudamos no segundo volume, projeções que vemos com certeza, sem concluir com isso que a aparição fosse a própria pessoa viva, do mesmo modo que chamamos um espectro ou alma não é de modo nenhum a própria pessoa falecida, existe certamente uma conexão entre o espectro e o ente humano morto, conexão essa que está por determinar. Mas não é uma identidade completa. Foi o que expusemos no Tom Lee, no capítulo Pensamento Produtor de Imagens. Um fenômeno póstumo, escrevia por sua vez Mears, pode ser uma manifestação da energia pessoal persistente ou somente a indicação que um certo poder, como a ideia fixa em uma pessoa que conhecemos durante sua vida terrestre, continua a manifestar-se depois da sua morte. É possível, teoricamente, que essa força ou influência, criando após a morte de uma pessoa sua impressão fantasmagórica, seja devida não a uma ação atual desta última, porém a algum resíduo da força ou energia que ela produziu quando ainda viva. Temos exemplos disso em certos casos de ideia fixa. Quando a mim, foi depois de longo estudo especial dessas aparições, uns 30 anos, que cheguei a esta dupla afirmação. Primeiro, são reais. Segundo, em geral não são materiais, ponderáveis. Será útil passar em revista alguns exemplos desde já. Há muito tempo já, um pesquisador eminente, muito zeloso em obter a verdade, o Sr. Castex Degrange, escrevia-me, isto no século passado, a 13 de março de 1899, embora fazendo a mais absoluta justiça à sua alta personalidade e partilhando inteiramente a sua apreciação sobre os crédulos e os incrédulos de profissão. Falta para mim alguma coisa em suas pesquisas. Na minha opinião, que sou um tanto céptico, a coisa sedutora, por excelência, seria obter a prova da sobrevivência do indivíduo depois da morte, a prova científica. Dessa prova decorreria para nossa pobre humanidade muitas consequências capazes de torná-la mais feliz e melhor. Em o desconhecido, só fala o Senhor nos vivos, pois, para mim, essas manifestações de moribundos podem ser o último lampejo que se extingue. Agora promete também falar dos mortos. Muito bem. Não sei se possui muitos casos em reserva. Dá-me licença de assinalar-lhe um, absolutamente autêntico, e que eu garanto sob a minha palavra de honra. Fará dessa história o que lhe aprouver e o que julgar necessário à sua tese. Peço-lhe somente ocultar os nomes e citar este caso e dar-lhes apenas iniciais. Tinha eu, há ainda 2 anos, uma excelente tia, a melhor das amigas, chamando-se ela Senhora A. B. Essa boa tia, que morreu aos 83 anos, tinha uma amiga de infância, a Senhora C., cuja filha ainda vive e pode dar testemunho do fato, assim como minha senhora, sobrinha da Senhora A. B. Ora, essas 2 senhoras tinham prometido visitar-se quando morressem. A que morresse primeiro viria visitar a outra. Morre a Senhora C. e minha pobre tia sente imenso pesar. Alguns dias depois minha tia, ligeiramente indisposta, estava deitada no seu leito e uma lamparina iluminava fracamente seu quarto de dormir. De repente, avista sua amiga, sentada na sua poltrona, perto da sua mesa de trabalho. Mas eis o mais curioso no caso desta visão: a Senhora C. estava coberta, por cima do vestido, de uma espécie de capa com capuz e que minha tia nunca vira. Também essa particularidade admirara um pouco. 1 ou 2 dias depois dessa visão, a filha da morta veio saber notícias da saúde de minha tia, contou-lhe esta a sua visão, acrescentando ser provável que fora vítima de uma alucinação. A senhorita C. disse-lhe então: não, senhora.
Minha pobre mãe foi posta no caixão com um manto de capuz que ela usava à noite, quando estava sozinha, e pelo qual tinha velha preferência. Parece-me. Primeiro não houvera alucinação, porém verdadeira sugestão da pessoa que assim se queria mostrar para dar uma prova absoluta da realidade do fato. Segundo, tendo-se dado essa visão vários dias depois da morte, isso implicaria persistência da existência do espírito. Castex de Grange. O signatário dessa carta, hoje falecido, 1840-1918, já foi apreciado por meus leitores, o desconhecido, capítulo 3º, caso Chive, e as forças naturais desconhecidas, pague 512-525. Era ele diretor da Escola Nacional das Belas Artes de Lyon. As observações psíquicas feitas por ele, que acabam de ser relatadas, são particularmente instrutivas, porém não devo reeditá-las aqui. Terminam anunciando esta última, que acabo de publicar somente agora. Sim, essas visões são realmente produzidas pelos mortos, cujo espírito eide sobre o nosso, como comprovamos em nosso segundo volume, para as transmissões telepáticas durante a vida. Examinemos outras observações. Um ministro plenipotenciário, cuja perfeita sinceridade eu conheço, comunicou-me, em 1900, a perturbadora pequena aventura que aqui transcrevo, carta 964, o padre N., cura de O., na Morávia, tinha uma sobrinha quem muito queria e que morara algum tempo em casa dele. Quando se separaram, o padre disse-lhe por gracejo: sabes, se morreres antes de mim, manda-me um aviso. Ora, aconteceu que algum tempo depois caía gravemente doente esta sobrinha, sem que todavia nada fizesse prever um desenlace fatal. Um dia o padre N. apresenta-se todo aflito ao jovem padre que era seu auxiliar e conta-lhe que estava muito sossegado, sentado diante da sua secretária, por conseguinte perfeitamente acordado, quando viu aparecer diante dele a sua sobrinha, que lhe disse adeus, despedindo-se dele. Reconhecera logo e estava persuadido de que ela morrera. As novas que recebeu confirmaram essa suposição, e a hora da morte coincidia com o dia e a hora da aparição. Dou-lhe os nomes das pessoas com quem se deu o caso, assim como lhe dou o meu, pois eu também detesto os anônimos e desejo que o senhor saiba que não se pode tratar aqui de nenhuma mistificação. Peço-lhe todavia satisfazer o desejo de terceiros para que sejam suprimidos os seus nomes, no caso de ser publicada esta carta. Queira, caro mestre, aceitar a expressão de minha mais elevada estima. Barão de Maricourt, conforme o desejo do meu correspondente, só indiquei os nomes pelas iniciais. Negar simplesmente essas histórias, como fazem geralmente, não é honesto, embora seja mais fácil para evitar qualquer explicação. Em nossa opinião, essa aparição no momento da morte corresponde à convenção feita. Objeta-se às vezes que os eclesiásticos têm mais propensão do que outros para admitir as manifestações de além-túmulo. É um erro. Uns são mais cépticos do que se acreditaria, visto sua profissão, tenho cartas a esse respeito, outros são crentes, admitem o inferno, o purgatório e o paraíso, e recusam aceitar esses fatos, atribuindo-os ao demônio, também tenho cartas. A manifestação que se segue, depois de uma promessa esquisita, pode ser comparada à precedente. A narração me foi mandada 25 de março de 1899, por um correspondente cuja sinceridade não pode ser mais suspeitada do que a das precedentes. Não pense que os eclesiásticos sejam crédulos. Há cerca de 12 anos, um dos meus colegas e amigo, grande partidário do espiritismo, dizia-me numa reunião em que se achavam leigos e sacerdotes, que muitos dos seus amigos tinham vindo, ao morrer, empurrar-lhe o ombro com a mão. Como todos tivessem acolhido essa comunicação, e eu, mais do que os outros, com um sorriso ou, antes, com uma gargalhada de incredulidade, ele voltou-se para mim, dirigiu-se a mim mais particularmente e disse-me, rindo, que ele reservava para se fazer-me assistir à sua primeira aparição. Quando nos separamos todos, após nos apertarmos as mãos, ninguém mais pensou nisso. 6 meses depois, numa noite de fevereiro, estava eu na igreja, ajoelhado numa cadeira, quando senti um empurrão brusco no ombro, empurrão tal, que fiz um grande movimento para a frente.
Virei-me logo para reconhecer quem praticava essa familiaridade intempestiva. Mas percebi que não podia ser nenhuma das pessoas presentes, pois a que estava mais próxima fica distante de mim pelo menos 6 metros. Pensei então na conversa de que falei e imaginei que era possível ter aquele meu conhecido feito essa manifestação sobrenatural ou extranatural. Alguns dias depois soube da morte súbita e fulminante do meu excelente colega, tendo ele falecido precisamente no dia e na hora dessa manifestação. Boa cônego honorário. Cura de 12, Dordogne. Esse relato interessou-me duplamente. Apresenta todos os sinais de completa sinceridade. Não podemos seguramente atribuí-la a um vivo, a um moribundo, mas a um homem de bem que acaba de morrer e cumpre sua promessa fantasista. Poderíamos concluir então que o passar da vida à morte nada tem de desagradável, deixando-nos uma certa liberdade. Destaco a notificação seguinte de outra carta que me foi endereçado na mesma época, carta 386, uma jovem paralítica passava muitas vezes a tarde em casa de minha tia. Meus primos, conhecendo-lhe o bom gênio e gostando de brincar, dirigiam-lhe de tempos em tempos pequenos gracejos sobre a situação que poderia ter no outro mundo. Vocês não parecem acreditar muito no outro mundo, respondia ela sorrindo, vocês estão caçoando de mim. Olhem que isto não é bonito. Mas vocês hão de me pagar, quando eu morrer, hei de vir meter-lhes medo. Ela morreu pouco tempo depois. Algumas semanas se passaram e ninguém mais pensava na sua pequena ameaça, quando, na espessura da porta de um armário, um ruído estranho foi ouvido, parecendo várias séries de pancadas dadas de propósito. Meus primos acudiram, ao ouvirem minha tia chamá-los, e passaram revista no móvel, nada achando de anormal. Como fizessem um gesto de impaciência, o ruído respondeu com tanta força que eles recuaram assustados. Se eu lhe assinalo este fato de pouca importância é porque é irrecusável e porque sabemos que o Senhor nada despreza para conseguir descobrir tudo e porque lhe tributamos um sentimento de profunda veneração. Dei a meu filho o nome de Camilo como recordação de ter lido suas obras. Digne, março de 1899. J. Vivaux. Outra observação análoga, um correspondente que só a mim confia o seu nome escrevia-me de Paris, a 30 de abril de 1899, carta 648, tenho a honra, como auxílio para seus estudos, de lhe comunicar o fato seguinte, cuja autenticidade minhas recordações me permitem garantir. Estava em minha casa almoçando o Sr. Neton, tipógrafo. Disse-nos, a minha mulher e a mim, não imaginam como fiquei desagradavelmente surpreso esta noite, fui despertado bruscamente por uma sensação nos pés, como se mós puxassem com violência, não podem imaginar como isso me foi penoso. Não deixei de atribuir essa sensação aos nervos ou aos músculos impressionados por uma causa física, como acontece por vezes no sono. A conversa desviou depois para outro assunto, entretanto, o Sr. Neton voltou a falar de novo no caso, como um homem que ficou muito impressionado. Passado um ano, vimo-nos de novo e ele nos disse, durante nossa separação soube da morte de fulano, sim. Pois sua morte se deu, dia por dia ou, por outra, noite por noite, naquela noite em que senti a sensação esquisita nos pés puxados, que relação haverá? É extraordinário, nós sempre nos dizíamos um ao outro que o que morresse primeiro viria puxar outro pelos pés, está certo da coincidência da data, santo Deus. Se o senhor me fala como um juiz, obrigar-me-á a dizer que não tomei nota do dia exato, do que estou certo é que a data da morte se acha no período em que o senhor me deu hospitalidade, isso eu o afirmo. Aliás, afirmo que não pensava nesse amigo como não pensava no grão-turco, quando o fenômeno se deu. Um leitor residente em Paris, desejando que seu nome não fosse publicado, escrevia-me a 26 de março de 1899, carta 79, era no campo onde habitam meus pais. Uma prima e irmã de minha mãe, havendo tentado suicidar-se quando falecera seu noivo e não tendo conseguido o seu intento, para escapar aos maus tratos do seu pai, ébrio inveterado, refugiara-se em casa de minha avó, tia dela, enquanto esperava sua admissão num convento, conforme pedira. Era mulher de gênio independente e ouvi dizer muitas vezes que de noite ela ia ao cemitério visitar o túmulo do seu amigo.
Todos os meus, muitas e muitas vezes, haviam tentado dissuadi-la de entrar num convento, pois que os seus encantos, atração e trabalho tornavam a sua presença útil e agradável em casa, onde tudo sabia fazer. Não houve sacrifício que não fizessem para impedir tão triste fim. Tudo foi dito, nada foi obtido. Partiu, pois, num dia enevoado que ainda mais aumentava nossa tristeza, levando ela, consigo, todos os nossos corações. Pensar que nunca mais te verei, dizia minha mãe. Imaginar que nunca mais te verei, dizia minha avó. Querida prima, respondeu ela, minha mãe muito gostaria de tornar a ver-te, pois não posso viver muito tempo, tendo padecido tantas aflições, e sobretudo com esse